Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela sua disponibilidade e por responder a um pequeno questionário sobre a sua participação no 25 de Abril. E podemos começar pela sua apresentação, como é que você se chama, a sua idade e a Eu sou José profissão. Alves da Costa, vou fazer 72 anos daqui a um mês, quase. Nasci aqui em Balazar, vivo aqui em Balazar, no lugar do Colvário, agora é a rua, e aqui estou. E qual é que era a sua profissão? Eu fiz várias, até ir para a tropa trabalhei na agricultura, depois vim da tropa, fui trabalhar para tratorista. Trabalhei em Famalicão e trabalhei aqui em Balazar numa fábrica de serração. E depois fui para uma empresa para Lousado, que era a Mavor General, hoje é a Continental. E estudou em que escola e até que ano? Fez a quarta classe, aqui na primária de Balazar. E que idade tinha quando foi para a instrução militar, no caso da tropa? 20 anos. E quanto tempo demorou a recruta e onde fez? A recruta foi feita em Viseu, no R14. Qual era a sua função na tropa? Depois foi tirar a especialidade para Santa Margarida, que era para carros de combate. Apontador de carros de combate. E quanto tempo é que durou o serviço militar? O serviço militar foi 2 anos e meio. Ah, Eu fui em abril de 72 e saí em outubro de 74. Consegue-me descrever como era um dia na tropa, a que horas se levantavam, o que faziam? Assim? Levantava, quando é recruta, tem horário para levantar e horário para comer, horário para dormir, e horário para tudo. Depois de passar a pronto, depois de fazer a recruta e fazer a especialidade, já sou um mancebo, já é tropa velha. Vai-se às reuniões com a calha, comer tinha que ser à hora porque a comer era para todos, dormia-se à hora que calhava, porque ia-se para o bar, ia-se para onde calhava, pronto, não havia serviços, não havia nada, estava-se à vontade. E como é que se deu a notícia de que tinha sido mobilizado para impedir os revoltosos na manhã de 25 de abril? Eu não fui mobilizado, Então, queres explicar melhor isso? pois vocês não sabem, e se não sabem, devem saber. Foi feito o 16 de março, nas Caldas da Rainha, que era chamado o golpe das Caldas, foi chamado o golpe das Caldas. E depois desse dia, 16 de março, no quartel onde eu estava, em Santa Margarida, em Cavalaria, começou a haver rumores de que iam carros de combate para Lisboa. E foram 5 carros de combate para Lisboa. Um foi para Beirolas e 4 foram para Cavalaria 7. E eu fui incorporado num desses carros. Como a minha especialidade era apontador de carros de combate, eu fui incorporado num desses carros. E eu ainda cheguei a falar ao meu chefe, que era um aspirante, um Pompolinho, chamava-lhe Pompolinho, e eu disse: ó aspirante, há tanta gente de Lisboa que quer ir e eu sou do Norte, porque é que vou eu? E ele respondeu-me: estás intimado, tens que ir. E quando lhe pediram para ir, onde é que você estava? E o que é que pensou na altura? Eu estava Como é que em se Cavalaria sentiu? 7, em Cavalaria 4. E o que é que pensou sobre... Eu não pensamos em nada, porque ninguém nos dizia nada. A gente foi nos carros de combate, fomos incorporados, portanto os carros de combate foram de comboio para Lisboa, de Santa Margarida para Lisboa, e depois nós fomos para Lisboa, Cavalaria 7, aqui à beira do Palácio do Presidente da República. E como é que você se sentiu? Você estava nervoso, ansioso? Estava nervoso porque a gente não sabia aquilo que íamos fazer. E você partiu de onde? Nós partimos de Santa Margarida para Lisboa. E E depois estávamos em Lisboa, estávamos em Lisboa, a gente nem fazia serviço no quartel nem nada, estávamos lá como quem tivesse a gozar umas férias. Até que chegou um dia que nos fez revolucionar, que foi do dia 24 de Abril para o dia 25 de 74, nós não dormimos, não nos deixaram dormir de noite. E então era vou para o parque, vou para a caserna, e era uns diziam para ir para o parque, depois estávamos meia hora no parque, ou pode ir para dentro para a caserna. Chegávamos à caserna, tornar a ir para o parque, até que chegou talvez, eu não sei, por volta das 5, 6 da manhã, que mandávamos para o parque para municiar os carros. Ora, nós ficamos com muitas dúvidas,
quer eu, quer os meus colegas, porque municiar os carros, com aqueles carros ir para a rua, aquilo era imperdoável. Até que chegou a uma certa hora que nos deram ordens para sair para a rua com aqueles carros. Pronto. E nós sabemos que você teve uma função importante e quer explicar qual é que foi a sua função? A função é assim, eu, pelo caminho entre o trajeto de Belém até ao Terreiro do Paço, nos carros, nós temos um rádio nos carros que de comunicação uns para os outros. O alferes, que era o tal alferes que chamam o alferes Sotomayor, esse é que era o nosso chefe. E ia no jipe junto com o comandante. E pela rádio comunicou aos condutores e apontadores dos carros de combate que ninguém dava fogo sem ordem dele. E quando eu recebi a ordem, porque eu era o cabo, portanto era o soldado mais graduado que ia no carro. Havia de ir lá um Furriel, mas não estava, portanto era eu o mais graduado. E então ele comunicou-me a mim, esse tal alferes, que ninguém dava fogo sem ordem dele. E eu pensei assim, mas o que é que nós vamos fazer para a cidade, para dar fogo? Isso era só de tolos e de loucos. Mas lá fomos, prontos. Quando chegamos ao Terreiro do Paço, deparámos com uma coluna de militares, de carros militares na nossa frente. Ora, nós vimos aquilo e disse, o que é que se passa aqui? Mas nós, soldados, o alferes sabia do que estava a passar. Mas nós não sabíamos. Até que eu apercebi-me do alferes ser preso. Esse alferes, o Sotomayor, apercebi-me dele ser preso pela polícia militar. E, entretanto, apareceu-me o tal Furriel que havia de estar no carro, mas tinha ficado fora do quartel de noite e perguntou-me pelo alferes. E eu disse, meu Furriel, o alferes foi preso. E ele desapareceu, o Furriel desapareceu, que eu também nunca mais o vi. E nós ficamos sozinhos no carro de combate, eu e os condutores. Até que uma altura sobe-me um indivíduo por o carro acima e eu apercebi-me que era um brigadeiro. E ele dirigiu-se a mim e perguntou-me, nosso cabo, sabe trabalhar com isto? E eu, de repente, disse, meu brigadeiro, eu sei mal que foi improvisado a última da hora e não sei o que mais. Pronto. Inventei a história assim. O certo é que ele apercebeu-se que eu estava a mentir, porque ele já era burra velha também. E então puxa da pistola, que a tinha na cinta, e apontou-me à cabeça e disse, vou dar fogo, mete-me um tiro na cabeça. E eu disse, está bem, meu brigadeiro, vou ver o que posso fazer. E metemos dentro do carro. Mas com aquilo eu ainda manejei o carro. Mas via tanta gente, que eu ainda esteve para disparar uma bujarda para o rio, lá para longe. Mas eu via tanta gente a subir para os barcos, que eu disse, não, é impossível, que eu vou fazer para aqui uma mortalidade enorme, é impossível. Eu não faço. Então parei. E ficou. Passando isso, entretanto, eu estive fechado dentro do carro para aí 2 horas. Depois, eu então abri o carro, eu e os meus colegas, saí para fora, nunca mais vi brigadeiro, nunca mais vi mais ninguém. Entretanto, alguém nos mandou andar lá na rua de Lisboa, para trás, para a frente, até que nos mandaram vir para o quartel. E nós viemos para o quartel lá às 5 horas da tarde, sem comer, nem beber, que nem comida, nem bebida naquele dia. Cheguei ao quartel, estava lá um capitão, e esse tal Furriel que tinha passado lá por mim. E então o capitão disse-me que, mediante tudo aquilo que se tinha passado, que eles já sabiam, disse-me que ia fazer um requerimento ao movimento das Forças Armadas para que me desse um louvor. E eu disse ao meu capitão, por amor de Deus, não ponha o meu nome em lado nenhum, que eu quero ir embora da tropa sem problemas, que eu sabia o regime que existia e se as coisas não corressem bem, eu ia para ultramar, que nunca mais cá voltava. E então eu disse ao meu capitão, por amor de Deus, não ponha o meu nome em lado nenhum. E assim foi. Ele disse, pronto, Costa, se não quer, não quer. Aquilo ficou. Eu ainda passei lá 1 de maio, em Lisboa, no quartel, e depois pedi para voltar para Santa Margarida, para o meu quartel de sossego, e vim para Santa Margarida. E pronto, esteve em Santa Margarida desde maio até outubro. Outubro vim embora, cheguei aqui e cuidei na minha vida. Foi quando fui trabalhar para Famalicão e depois voltei para Famalicão outra vez, para Lousado, para a fábrica de onde cuidei na minha vida. Quando os portugueses se aperceberam do que é que estava a acontecer, não é? Em Lisboa, qual é que foi a reação deles?
Aquilo era, como vocês veem ali nas fotografias, milhares e milhares de pessoas de volta das tropas. Sim, ou seja, as pessoas elas saíam, supostamente ninguém sabia o que ia acontecer. Não, elas começaram-se a perceber, Sim, as mas- pessoas começaram-se a perceber na rua que era o golpe de Estado. E então colocaram-se à par dos militares. Era tanta gente que vocês virem nas fotografias, veem, são milhares de pessoas de volta dos carros e de volta dos militares. Portanto, o que é que pensavam na altura, enquanto jovem soldado, sobre a ditadura e a guerra colonial? Eu queria que acabasse aquilo, a minha alegria é que aquilo acabasse depressa, porque eu tinha lá um irmão. Eu teve um irmão, teve dois. Mas um deu tropa em Angola, porque já lá estava, deu lá a tropa. O outro foi daqui para Moçambique. Era mais velho do que eu, mais velho, 4 anos do que eu. E ele foi, portanto, eu sabia aquilo que ele lá passava. Pronto, ele escrevia os tais aerogramas, que antigamente nos militares era assim, quem estava no ultramar escrevia um aerograma para cá. Quem lia isso aqui para o meu pai era eu. E eu só, primeiro lia para mim tudo que ele escrevia, e no fim só lia para o meu pai aquilo que eu entendia que devia ler. Porque ele às vezes mandava assim umas coisas que se passavam lá, e eu não queria que o pai soubesse. Contou esta história a alguém da sua família? Assim contei, a minha família sabia E tudo como aquilo. é que eles reagiram a isso? O meu falecido pai agradeceu-me imenso por eu não ter dado fogo, ele sabia que se eu desse fogo ia fazer sangue, e ele também não queria isso. Portanto, como nós sabemos, durante muito tempo ninguém sabia quem foi o soldado que se tinha recusado a disparar sobre os camaradas e porquê e quem é que o descobriu. Portanto, essa história tem, a partir dessa história, eu comecei a saber muitas coisas que não sabia na altura. Em maio de 2013, eu estava no Central, no Café Central, aqui em Balazar, e estou lá a tomar o meu cafezinho e estava lá no fim do almoço, sentado a mais um colega meu, na esplanada, cá fora. E então, entretanto, aparece uma carrinha Mercedes, que parou na frente do café. O indivíduo abre as portas, caça um saco, mete às costas e uma máquina fotográfica engalhando no pescoço e entrou para o café dentro. E como nós estávamos dois assim na esplanada, ele foi ter com nós e perguntou: boa tarde, vocês são daqui? Somos. Você não sabe aqui, eu não sabe aqui onde é que eu posso encontrar o lugar do Calvário? E foi eu que falei, pronto. E eu disse: chefe, o lugar do Calvário fica lá aqui a 200 metros. Diz ele: e os senhores não conhecem lá o senhor José Luz da Costa? Eu fiquei assim, eu disse: chefe, esse indivíduo sou eu. O indivíduo tinha a máquina fotográfica na mão, ficou tão tolo que ele caça a máquina e toca a tirar fotografias. Disse: para aí. Diz ele assim: chefe, tenha calma, não se enerve. Tenha calma, não se enerve. Eu sou, e foi que ele começou-me a contar, que era o fotógrafo, tinha trabalhado para o Expresso, para o Público, não sei o que mais, e que já andava à minha procura há uns anos. Queriam lançar um livro sobre o 25 de Abril, os 40 anos do 25 de Abril, queriam lançar um livro. E que não lançava o livro sem que me encontrasse. E eu disse: pois olha, eu nasci aqui em Balazar e fui criado e vivo aqui em Balazar, nunca saí daqui. A única coisa que eu saí foi um mês, 4 semanas, que foi a França, pela empresa de onde trabalhava. Isto em 92. Tirando isso, eu nunca saí de Balazar. Por isso não era difícil de me encontrar. Ele já vinha à junta, já vinha não sei o que mais e tal, perguntar, mas ele vinha e perguntava para o senhor que andou na tropa. Ora, aqui andou muita gente na tropa. Portanto, não era fácil. Até que ele depois contou-me que tinha ido lá ao quartel onde eu esteve, em Cavalaria 7, procurar a entrada e saída de pessoal. E é que encontraram lá o meu nome e o lugar. Por isso ele, quando veio dessa vez, veio com o lugar e com o nome completo. E daí não era difícil ele encontrar-me. E por acaso encontrou-me a mim mesmo. E daí ele ficar tão baralhado, já tinha vindo cá 4 ou 5 vezes e não tinha encontrado ninguém, e veio-me dar mesmo comigo, ficou baralhado, começou logo a dar fotografias, e eu disse: chefe, para lá com isso, que eu estava com a roupa da semana, todo negro. E eu disse: chefe, eu estou todo negro, cara, você está-me a tirar fotografias. Ele: chefe, desculpe lá, não é para nada, é só para ver se eu depois consigo conciliar com outras fotografias que tinha, que é essas fotografias que estão nos carros de combate, a ver se me discriminava dos outros, a ver se sabia quem era. E assim ficou. Ele disse-me: dá licença que eu ligo para um amigo meu. Eu disse: eu ligo lá para quem quiser, eu para mim, então vale. E eu ouvia, ele ligou, que era apontar o jornalista Adelino Gomes. E então eu ouvia a conversa deles um para o outro a dizer assim: opá, não falas muito para ele, deixam para mim.
E então eu disse, eu ouvi a conversa e ele combinou comigo, esse Alfredo Cunha, ele combinou comigo, isso foi uma terça-feira. Na quarta-feira seguinte, no dia seguinte, o de Lisboa, o tal jornalista Adelino Gomes, vinha para Braga, que esse Alfredo Cunha é Vila Verde de Braga, ele ia buscá-lo a Braga e depois vinha aqui, ter comigo. E vieram, eram 11h30, perto de meio-dia, ele já estava aqui, na rua, aqui à beira da porta. Viemos, estivemos aqui sentados onde eu estou agora. E daí começamos a conversar, estivemos aqui até às 2h da tarde, ou 2h30. Eu cheguei a uma altura, porque nós tínhamos combinado a ir comer à povo. Depois, eu ia com eles, eles levavam-me comer à povo. Eu acho que era 2h da tarde, 2 e tal, e eu disse, chefe, vocês têm muita paciência, mas eu costumo comer ao meio-dia. E são 2h30, ou 2h30, dizer, você tem razão, vamos lá. E então levantemos e fomos para a povo. Fomos ao marinheiro, comer ao marinheiro à povo. Quando lá cheguei ao marinheiro, eles disseram-me assim, você conhece aquele indivíduo que está ali? E eu olhei, eu disse, conheço. Quem é? Isso é o Alferes, Souto Maior. O indivíduo deu-nos um abraço. Esse que era o tal Alferes, que me deu ordens para eu não dar fogo. Há 40 anos que não me via. Pronto, ele viu, nem eu a ele, nem ele a mim. E trabalhávamos juntos, quase juntos. Ele passava todos os dias na fábrica onde eu trabalhava. Então, nem ele sabia, nem eu. E o certo é que tivemos 40 anos sem nos encontrar. Encontramos nesse dia, estivemos a conversar na Póvoa mais um bocadinho. A partir daí, minhas meninas, nunca mais teve sossego. E hoje em dia, o que pensa sobre este assunto? Faria o mesmo que fez? Faria, com certeza que faria. Quando foi depois, em 2014, em março, foi lançado o livro Os Rapazes dos Tanques, esse livro que nós temos aí, em Lisboa. E eu fui convidado pela Porto Editora e pelo Presidente da Câmara de Lisboa, que atualmente é o Primeiro-Ministro missionário, António Costa, convidaram-me para eu lá ir. E eu fui. Quando lá cheguei, eu fui de comboio até Santa Apolónia. Quando cheguei a Santa Apolónia, estava lá o Alfredo Cunha para me levar. E levou-me até ao Terreiro do Paço. Quando cheguei ao Terreiro do Paço, estava o jornalista Adelino Gomes à minha espera. E disse-me, vem ter comigo, cumprimentou-me, e disse-me, Sr. Costa, você tem ali uns amigos que ele dá uma coça, você não se importa? Eu digo assim, não, mas eu não vejo mal a ninguém. Ele é tão bem, ele tem ali uns amigos que lhe quer dar uma coça. E eu lá fui, estava um magotezito de homens, uns 20 mais ou menos, todos num tico lá no Terreiro do Paço. E eu fui. Quando cheguei à beira deles, o tal jornalista disse-lhe assim para eles, meus amigos, vocês têm aqui o homem que procuravam. Faço dele o que vocês quiserem. E eu, está bem, pronto. Eu fiquei, então, e há um deles que me diz assim, então tu é que és o Cabo Costa? E eu assim, eu não sou, agora não sou. Podemos-te dar um abraço? E eu disse, 2 ou 3, mas por que motivo? Ele é que tu já nos deste 40 anos de vida. E vós não sabeis o significado que isso quer dizer. E esses rapazes, um deles é aqui de Barcelos, que é o tal Correia da Silva, que vocês procurar saber nos professores, eles devem se conhecer, Correia da Silva. E esse rapaz era os que estavam na minha frente, nos carros de Santarém, na minha frente, e quando me viram eu manejar o meu carro de combate, o carro que eu estava, disseram eles a mim, eles é que disseram isso a mim, e disseram uns para os outros, já vamos todos com caraças. Porque se eu disparasse, eles iam. Portanto, essas histórias moe cá dentro um bocadinho, porque custa um bocado às vezes ouvir essas coisas. Portanto, como nós sabemos, os jovens de hoje em dia nem sonham passar aquilo que você passou. Tem alguma mensagem que queira deixar para os mais jovens? Os mais jovens é assim, eu acho que a juventude de hoje que tem muito que trabalhar para o futuro deles. Não é para o meu, é para o vosso futuro. Temos muito que trabalhar para o vosso futuro. E que ninguém se iluda numa coisa que eu acho que às vezes há muita ilusão. Nós não podemos dar o passo maior do que a perna. Nem devemos querer mais do que aquilo que podemos. E assim, se assim for, as coisas correrão bem. Se não for, não sei como é que isto vai parar. Ok. E pronto, se ficamos por aqui, muito obrigada pela sua disponibilidade. Está tudo bem? Na minha terra, quem trepa no coqueiro é burra. A bucha é dura, mais dura é a razão que assusta.
Só nesta rusga não há lugar para os filhos da mãe. Não me obriguem a vir para a rua gritar, que é já tempo de embalar a